noite. Tudo bem com vocês aí? Muito boa noite a todos. Mais uma noite maravilhosa aqui no Teatro Coliseu, nessa festa em prol aqui da Pinacoteca Benedito Calixto. Um evento maravilhoso, duelo de pianistas que vai começar daqui a pouquinho. Gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, ao presidente da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, o senhor Jorge Mariano. Agradecer também ao presidente do Conselho da Fundação, senhor Geraldo Pierotti. Agradecer ao presidente da Associação de Amigos, doutor Fernando Acauí. E principalmente agradecer a todos vocês que estão solidarizando aqui com a nossa Pinacoteca Benedito Calixto nesse evento maravilhoso desse dia de hoje, nesse duelo de pianistas. Nosso duelo de pianistas terá a apresentação hoje de dois fantásticos músicos, artistas aqui da nossa cidade. Tudo isso em prol da nossa Pinacoteca, em prol de uma instituição que hoje se tornou um marco da cultura da nossa cidade e da região. Quem são os pianistas da noite de hoje? Mário Tiroli, pianista, tecladista, formado em música popular pela Unicamp, formado em piano erudito pelo Conservatório Musical de Santos e também regência pelo Conservatório Municipal de Cubatão. Tem em seu currículo 35 anos atuando como músico profissional. Regente do grupo Tiroli. Mário Tiroli já dividiu o palco tocando seus próprios arranjos em apresentações com César Camargo Mariano, Cleiton e Cledir, Danilo Caymmi. Compôs para teatro e escreve arranjos para as mais diversas formações. Como pianista de concerto, teve a honra de tocar a célebre Rhapsody in Blue, de Gershwin, aqui mesmo no Teatro Coliseu, no aniversário da cidade, em janeiro deste ano. E também, neste duelo de pianistas, hoje, Eduardo Paulino, teve sua iniciação musical aos 6 anos com Adelce Paulino, seguido de aulas com os mestres Souza Lima. Posteriormente, formou-se em piano no Conservatório Musical Santa Cecília, quando, no mesmo ano, ele também entra para a Faculdade de Medicina e, ao término, se especializa em oftalmologia, profissão que exerce até hoje. De forma autodidata, desenvolve um estilo próprio de tocar, improvisar e compor. Produziu 6 CDs, lançados em concertos com renda revertida a entidades sem fins lucrativos para auxílio de pessoas carentes ou com finalidades culturais. Apresentou-se em concertos com a orquestra do maestro João Carlos Martins e a Orquestra Sinfônica de Santos, sob a regência do maestro Gustavo Petri. Executando composições de sua autoria, apresentou-se em concerto beneficente em Mônaco, com a presença do príncipe Albert II, onde lançou a música Ode a Mônaco. Ele é o mentor do projeto Duelo de Pianistas. Gostaria que todos pudessem deixar os seus celulares no silencioso e também agora, com uma calorosa salva de palmas, vamos receber os pianistas Mário Tiroli e Eduardo Paulino. Nossos dois duelistas do piano, antes de darmos início, precisamos conhecer as regras. Precisamos conhecer as regras do duelo, concordam? Então, para evitar qualquer dúvida, a primeira regra que todos eles terão é que cada um deles terá 88 teclas no piano para duelarem à vontade. Também, muito importante em todo duelo,
que exista um mediador. E para o duelo de hoje, o mediador, nada mais, nada menos, é o nosso desembargador Ivan Sartori, que está presente aqui. Bom, vamos às regras? Vamos lá. Enquanto um estiver tocando, o outro estará aqui do lado, assistindo, assim como vocês, nessa poltrona. Mas o que é permitido? É permitido que eles se parabenizem, que eles contem uma piada um do outro, que eles critiquem, que eles se satirizem. Porque este é o duelo de pianistas. Eles estarão apresentando várias músicas, entre elas uma música clássica. A primeira, esta música, eles tocarão a mesma música em estilo, cada um no seu próprio formato, cada um no seu estilo, em confronto direto. Depois tocarão um tema brasileiro, um tema de autoria, um tema romântico e, ao final, caso sobrevivam deste duelo musical, eles estarão duelando em conjunto. Alguma dúvida? Todos prontos? Vamos então sortear quem será o primeiro pianista a se apresentar. E agora, hein? Olha aqui. Cara, coroa. Vamos ver. Quase, hein? Olha lá. Mário Tiroli vai começar. Tenham todos uma excelente noite e um excelente duelo de pianos. Muito obrigado. Bom, vou falar muito rapidamente. O primeiro tema que apresentaremos é um tema erudito. E eu quero homenagear um grande músico aqui da cidade com essa primeira música, que é o Nilson Zago, que foi uma grande referência para mim quando eu comecei a tocar. Ele tocava muito essa música. Eu lembro que eu ia lá no shopping Parque Balneário assisti-lo tocar naquele órgão, parecia um avião, né? Tinha maravilhoso, cheio de botões e sons diferentes, e aquilo me encantou muito. Eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, e aquilo com certeza foi um grande incentivo. E eu vou tocar para vocês de Tchaikovsky, Valsa das Flores. Vamos lá, hein, doutor? Vamos lá.
Tinha me dito que o Tiroli, como pianista, era um bom maestro. Deu para entender, né, Tiroli? Além de você ter tocado bem bonito, fez uma média com o público, né? Chegou, Valsa das Flores, um buquê para todo mundo. Estava olhando as princesas aqui presentes, as senhoras, todas sorridentes, envolvidas. Eu vim aqui para a guerra. Eu vim para o duelo. E essa primeira música é baseada numa história muito interessante. Isso é um tema de concerto que foi feito para um filme em 1941, aonde é a história de um pianista polonês que ele se apaixona por uma repórter americana e ele vai aos Estados Unidos quando eclode a guerra. Estou falando de 1941. E ele resolve voltar para salvar a Polônia e ele se alista na RAF como um piloto de guerra. Esse filme chama-se Luar Perigoso, Danger Moonlight. E o tema do concerto, naquela época o cinema, quem compunha para concerto, para filme, não era muito reconhecido. Convidaram Rachmaninoff. Ele não quis compor, achou que era uma queimação para ele. E aí convidaram esse autor inglês. E ele fez o tema, e o tema ficou tão bonito, tão internacionalmente reconhecido, que as pessoas começaram a procurar, e hoje é um marco da música clássica. E o interessante desse filme, que é em branco e preto, é que o duelo, que aparece os aviões duelando na guerra, e que no início da música é uma vibração, são filmes, momentos reais da guerra, porque não tinha naquela época tecnologia para se fazer uma guerra que nem a gente vê hoje, tudo computadorizado. Então, ele volta, ele é ferido, ele perde a memória, e ele só volta a si e a ser quem era quando ele escuta o tema que eu vou tocar, que era o tema que ele tocava. Concerto de Varsóvia.
Nossa, agora esquentou o piano, hein? Nossa, meu Deus, fico emocionado aqui, sinceramente, muito mesmo. Bom, eu acho que eu vou ter que caprichar agora, hein, doutor? Imagina, eu vou ter que, ó, a gente agora para a segunda parte, a gente tem uma peça de confronto. Isso acontecia muitas vezes em conservatórios, em concursos de pianistas, que todos os pianistas tocavam a mesma música, né? Para justamente os jurados comparar, darem notas, para não ter, digamos assim, nenhuma subjetividade. Então é aquela mesma música tocada por todo mundo. E a gente resolveu adotar essa técnica aqui, né? Esse quesito aqui no nosso duelo sangrento aqui. Então, a gente vai tocar a Sinfonia da Cantata 156, de Johann Sebastian Bach, também conhecida como Arioso, um tema super conhecido. Só que acho que depois desse show aqui, do meu oponente, eu vou ter que fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou tocar um pouquinho de como o Bach compôs a música, e depois eu vou partir para estilos, por exemplo, a mesma música como se o Mozart tocasse, depois o Tchaikovsky, depois o Debussy, depois o Scott Joplin e finalmente a gente volta para o Bach. Será que vai ser suficiente para eu empatar esse duelo? Vamos ver. Arioso, Sinfonia da Cantata 156.
Eu queria saber o nome do pai de santo, o Zinfio, que abriu a porteira e desceu todo mundo, né? Não sabia que você era desse ramo, não. Para exorcizar isso é difícil, hein? Difícil. Bach foi um dos maiores improvisadores de época. Criou o estilo, criou o contraponto, que toca a mão esquerda com a mão direita ao mesmo tempo. Não tem muito acordes. Interessante o que ele fez, não é? Porque mostrou realmente Mozart, que era um pouco mais, dizem que Mozart era mais infantil, né? Na linha de composição, e Tchaikovsky um pouco mais poderoso, e por aí foi. Tocou todo mundo, até Scott Joplin, né? Eu acho que eu vou chamar a Mangueira aqui para... Nós temos aqui o comendador do samba, Piorotti, e pode ser, não sei. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar com o Eduardo Paulino. E a maneira do Eduardo Paulino tocar chama-se ad libitum. Não tem ritmo, porque a cantata tem, né? Né? A puxadinha ali. E essa melodia é tão bonita, ela é tão completa em todos os sentidos, que ela merece ser degustada em todas as frases. E para isso, eu como oftalmologista, e tem aqui, está chegando um mestre meu, vindo de Campinas, doutor João Alberto, um outro grande colega, doutor Vigílio Centurion, eu vou pedir que vocês escutem de olhos fechados, porque eu vou tentar interpretar o âmago, a alma, o sentido dessa melodia a cada momento. Às vezes eu vou ter que fazer um pianíssimo, bem sutil, e espero que o pessoal lá atrás consiga captar. Tá 5-1, né, que você tocou? Tá bom. Vou humildemente tentar.
Eduardo me perguntou para mim se não vai ter mais surpresas. Eu acho que vai, hein? Não sei, é um duelo, não é? A gente não pode abrir o jogo assim tão fácil, né? Bom, nossa programação agora para a terceira parte é tocar uma música de um compositor brasileiro. Ai, caramba, tem tantos, né? A gente ficou até em dificuldade de escolher as músicas, enfim. Mas eu fui buscar também nas minhas raízes a resposta de qual música tocar para vocês hoje. Eu sempre fui muito fã mesmo, querendo tocar igual a ele, sempre, claro que é muito difícil, do César Camargo Mariano. É um pianista maravilhoso, acompanhou a Elis Regina, tem uma carreira solo espetacular. Então, para mim, sempre foi um grande exemplo como músico. E aí, passa o tempo, a gente conhece a obra dele. Na faculdade, quando eu fiz lá em Campinas, não vou nem falar o ano para não entregar o ouro aqui, enfim, eu tomei contato com um disco chamado Samambaia. O disco era ele tocando piano e o Hélio Delmiro tocando violão. E músicas excepcionais. Entre elas, tem uma que se chamava Curumim. E um choro misturado com partido alto, com samba, espetacular. Então, tirei essa música e fiquei com ela no meu repertório durante um tempo. Mais um tempo à frente, eu comecei a tocar com a Big Band, aqui de São Vicente, com meu amigo Arnaldo, e eu falei, eu vou fazer o arranjo dessa música que eu gosto tanto para Big Band. E tocávamos e tal. Aí passou mais um tempinho, você vê que faz tempo, né, que eu toco, enfim. Aí passou mais um tempinho, a Big Band teve uma excepcional oportunidade de tocar com o César Camargo Mariano, o próprio. Falei, não é possível. Como se você convidasse um jogador de futebol, vai ter uma bolinha com o Pelé. É mais ou menos isso que tinha na minha cabeça, né? Eu falei, não, será que vou tocar com ele? Não é possível, me belisca, né? Aí, não é que teve mesmo, eu lembro do dia 6 de janeiro de 2008. Esse dia está na minha cabeça, que esse dia que eu toquei com o César Camargo Mariano. Acho que até muito mais de ter tocado com ele. Ele tocou o arranjo que eu fiz para a Big Band. Então, para mim, é uma coisa ímpar, não tem preço. É uma coisa que eu vou contar para os meus netos e bisnetos, meu filho já sabe, né? Enfim. Então, eu vou tocar para vocês essa música, Curumim, de César Camargo Mariano.
Aí eu fico sentado ali, né? E falo, vou falar o quê? O cara chama o Zinfio, desce 5. Depois ele chama o pajé da tribo do Curumim. Tá benzido, hein, meu amigo? Eu tô aqui quietinho. Ontem eu estava operando aí umas 5 cataratas, falando como é que vai ser amanhã o negócio. Minha filha, que já está fazendo residência comigo, falava, pô pai, como é que é? Tá tranquilo aí? Amanhã tem conselho? Fala, minha filha, cada momento é sua arte, né? A gente tem um detalhe na cirurgia de catarata. A catarata é uma opacidade nessa lente dentro dos olhos, né? E tem um negócio que é horrível, que é quando cai o vítreo, o núcleo do cristalino dentro do vidro, não é, Virgílio? Aí todo mundo quer chorar, né? Porque é uma coisa delicada, é uma intercorrência. Então, você agora fez cair o núcleo dentro do vidro para mim. Mas tudo bem. Bom, belo tema esse, tema difícil, vivo. E o bacana de um duelo é você ter a diversificação, né? O equilíbrio, as transformações. Escolher tema brasileiro é complicado, porque a gente vai pensar em bossa nova, né? Vai pensar em chorinho, vai pensar em... Mas tem um grande nome voltado à música clássica e que esteve aqui nesse palco. Quer dizer, então a minha homenagem é totalmente diferente, é uma homenagem voltando realmente ao emocional novamente, que é Villa-Lobos. E Villa-Lobos compôs as Baquianas, e a número 5 principalmente, foi composta com uma mudança radical na forma de se escrever para algo. Ele escreveu para uma orquestra de violoncelos. É ímpar isso, é uma coisa única isso. E ele na época, né, foi um pouco criticado e tal. E eu escolhi esse tema, a quinta, o Baquiana número 5, porque para mostrar para vocês a conexão exatamente do arioso que nós tocamos. Vocês vão sentir que a harmonia é quase aquilo, né? Então ele compôs em cima um tema totalmente diferente. E aí vem a genialidade dos grandes autores. E não resta dúvida que Villa-Lobos talvez seja o maior marco internacional e nacional dos compositores clássicos, como Camargo Guarnieri também e outros grandes nomes. Então, Baquiana número 5, que não foi escrita para piano, e eu procurei fazer um arranjo tocando a mão esquerda, lembrando um pouco a tessitura do violoncelista que fica na base desse tema. Também é um tema para se ouvir de olhos fechados.
essa foi boa, hein? Essa foi muito bem. Pois é. Bom, agora tá difícil esse duelo, hein? Não é fácil não. Bom, a nossa quarta parte é mostrar uma música de composição própria. No outro duelo que nós fizemos, eu toquei uma música do meu disco, que faz inclusive muito tempo que eu não componho. Eu sentei para compor em 2002, olha só quanto tempo faz. Então, desde então eu tenho trabalhado aquelas músicas, né? E no nosso duelo de 2015, eu toquei um tema daquele meu disco que se chama Mar de Amor. Mas eu falei, puxa, tempo passou, né? Eu queria renovar essa coisa de composição. Aí eu falei, caramba, essa oportunidade eu não posso deixar passar. Aí foi chegando o dia, eu falei, caramba, e a música não vinha na minha cabeça, E aí até que um belo dia eu estava assistindo televisão, falaram lá, me lembraram, né? Hoje é o dia do choro, 23 de abril. Eu falei, puxa vida, que bacana, é dia do choro. É um estilo de música que me comove muito, estudei bastante choro. Nossa, tive uma época que eu, inclusive, fazia shows com um grupo de choro e tal. Então, é um estilo que é marcante para mim. Então, eu falei, vou fazer um choro para tocar lá no duelo. Mais uma surpresa, essa daqui, acho que ele não esperava essa daqui, que eu compusesse uma música para este evento. E vocês vão me perdoar, eu vou até fazer uso do nosso cenário aqui, que está lindo, maravilhoso, gavetinha. Olha que eu guardei aqui. A partitura do meu choro, que ainda não deu tempo de decorar. Você viu? Olha, o cenário é bastante importante aqui para nós. Então, vou tocar para vocês 23 de abril.
Zinfio, pajé, e agora trouxe até cola, pô. Tá russo, hein? Bom, gostei. Chorei pra chuchu, fiquei emocionado. É um tema, choro é interessante, né? Uma coisa bem Brasil e difícil. Tem uma sistemática difícil. E ele tem uma queda interessante para isso. A gente estava conversando, ele gosta. Cada um tem uma linha, né? A minha linha é uma linha mais romântica. E eu compus um tema que para mim, chamado de envolvimento musical. E para mim foi um grande momento de vida, porque eu toquei nesse teatro com a orquestra sinfônica, doando para o Fundo de Solidariedade da cidade, os CDs e o concerto. E eu vou rememorar isso, o tema principal, né? Porque o concerto é bem mais longo. E para mim é um tema que eu gosto muito, porque ele, seguindo um pouco a onda do Bach, ele não é linha bachiana, é uma linha mais chopiniana. Chopin foi um grande autor, compositor, né? Vibrante, coração cheio. O coração dele, não sei se vocês sabem, está em Varsóvia, em uma igreja. Eu estive lá vendo. Existe um estudo que diziam que Chopin tinha morrido por tuberculose, não é? Ele tinha os dedos azulados, ele se afastou e foi morar com George Sand, que era o nome fictício da namorada dele, que era escritora. Mas, há pouco tempo, acharam um pesquisador que ele tinha uma doença chamada fibrose cística, que é uma alteração com mucos e que leva à insuficiência respiratória, tal como parecido até com tuberculose, mas só que não se conhecia fibrose cística naquela época. E pediram para o governo permitir que fosse retirado o coração dele e feita uma biópsia para se analisar a causa real de morte do Chopin. Não permitiram e o coração está lá. Mas Chopin é alma, né? Então esse tema, para mim, é um tema alma, é um tema vibrante. E espero que vocês gostem, chamado de envolvimento musical, e que é o que eu sinto aqui hoje. Todas as pessoas amigas presentes aqui, prestigiando a nossa cultura, a nossa arte, e isso para nós é muito importante. Obrigado.
Muito bem. E agora, hein? Puxa vida. Bom, a nossa penúltima parte, né? Penúltima parte do nosso concerto é tocar um tema romântico. Então, queria até contar uma pequena história rapidinha, por isso que eu escolhi essa música para tocar. O meu nome é Mário Roberto Tiroli, então eu tenho esse Roberto no meio do meu nome. Vocês adivinham por quê, não? Por que será que eu tenho Roberto no nome? Exatamente, a minha mãe era fã do Roberto Carlos, como 99% das mães naquela época, né? Então, eu não tinha outra alternativa do que tocar uma música do Roberto Carlos para vocês. Vocês conhecem o Roberto Carlos? Não ouviu? Então tá bom. Paulino acho que não conhece, né? Não. Enfim, vou tocar então em homenagem às mães, todas as mães. Minha mãe não está presente, mas a minha tia Valdeirês eu sei que está. Vou tocar essa música então para ela. Emoções, cantem comigo. Contar um negócio para vocês, eu não conhecia essa música. Pô, o cara trouxe Zinfio, Pajé, Roberto Carlos. E eu entrei aqui com as minhas calças e tô aqui, né, campeão?
Homenagear a mãe é complicado. Eu tenho esse palco é marcante na nossa família por causa da minha mãe. Meu pai foi fundador da Orquestra Sinfônica de Santos há mais de 50 anos. Minha mãe foi espala da Orquestra Sinfônica há 30 anos. E ela entrou para o Guinness Book, tocando nessa orquestra, como a violinista em vida mais antiga no mundo. O recorde são 96 anos, 325 dias, que eu acho que será inquebrável, porque não é que tocava numa orquestra oficial. Foram 2 anos de pesquisa na Inglaterra, com documentos, e ela está então no Guinness Book. Esse teatro, que é maravilhoso, centenário, foi reestruturado quando, da primeira parte de governo do Alckmin. E quando o Alckmin veio inaugurar o teatro, ele deu a ordem de Dom Pedro, uma pessoa que é uma das maiores condecorações. Eu acho que o Beto era prefeito, não me lembro. E a escolhida foi minha mãe, nesse palco. Então a energia presente é difícil. E é bacana a homenagem que você fez. Bacana do Roberto, bacana dessa música, que é o Marco, mas que eu não conhecia. E então, como é que eu ia fazer algo, né? E eu peguei um tema chamado Secret Garden, que é de um conjunto norueguês com uma violinista irlandesa, e que eu gosto muito. E por que esse Secret Garden? Porque eu acho que quando a mulher, das várias formas, né, da gente querer dizer o que é maternidade, mas quando a mulher vai se tornar mãe, ela entra num jardim. E esse jardim começa com aquela emoção do que ela sonha, dos sons sutis que os jardins têm, dos pássaros, da água corrente. O bebê ainda está se formando, então das músicas delicadas que se começa hoje, né, botar para o neném ouvir. O neném nasce e ela tem o crescimento, ainda uma forma melodiosa. E depois, como toda formação, existem as intempéries do adolescente, do aborrecente, sei lá, que depois amadurece. Então o jardim é um jardim rico, Só que na virada da vida, os valores voltam àquilo que nós somos primariamente, a delicadeza, a necessidade de um carinho mais próximo, às vezes o filho longe, o filho que se reaproxima, e nós já com uma certa idade, muitas vezes carentes com isso. Então o que eu procurei neste arranjo, que é um tema lindo? Eu começo tocando sutilmente no agudo, como se fosse uma música meio de bebê, jogada. Vou crescendo para o tema é romântico, que é a parte do nascimento, do bebê, do gostoso. Depois ele fica o mesmo tema vibrante, que é o contexto da vida. E depois ele volta a ser o que nós somos na terceira idade. Pessoas que necessitam daquele carinho que nós demos quando nos formamos e quando criamos a nosso filho ou filha. E as mães são a essência disso. Então, Secret Garden.
sei se Ivan Sartori está aí, que é o desembargador, eu acho que ele está de pé, né, Ivan? Ivan, o que nós fazemos agora? Deu tudo certo, não tem briga, está liberado? Então eu vou falar uma coisa. Músico tem várias linhas, várias sequências. Eu estava dando uma entrevista e estava comentando o seguinte: é muito difícil concatenar o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque às vezes você tem um grande jazzista, toca tudo, improvisa, mas não tem toque nenhum para tocar uma música clássica. Às vezes, que é a grande maioria, os grandes pianistas clássicos têm uma formação tão rígida que não sabem improvisar um acorde. Isso não é difícil. Eu tive agora em Campo do Jordão e teve uma excelentíssima, uma magnífica pianista russa. E ela contou a vida, como era na Rússia. Ela está no Brasil há 20 anos. E ela falava: eu comecei com 4 anos, eu tinha que estudar minha infância toda para tentar entrar na escola, que era do governo, é claro, ainda na época comunista, e já era um passo. E depois lá dentro eu tinha que estudar 12 horas por dia para chegar à magnificência da escola russa, que foi a escola que ensinou os americanos. Porque depois da guerra, muitos migraram para lá. Rachmaninoff é um deles. E criou a escola russa dentro dos Estados Unidos, que também tem grandes pianistas, é claro. Só que foi muito gozado. Que ela tocou Rachmaninoff, número 2, a gente estava assim conversando. Aí eu, humildemente, pô, a mulher tem uma técnica perfeita, uma tessitura de dedo, porque o difícil no piano é o pianíssimo. Meter a mão é fácil. Pá! Todo mundo... não. O difícil é a leveza. O difícil é você tirar um som puro com o dedo que mal tocou. Pensa, eu toquei, o martelo levantou, a corda vibrou, eu segurei no pedal, zinfio baixou e o som ficou bom. Meter a mão é fácil. Bom, aí eu brincando, fui lá e falei: posso tocar para você? E toquei um arranjo aí que eu fiz do Rachmaninoff e tal, que é difícil para boa. Eu improvisei. Nossa, ela me falou uma coisa tão bonita, que ela falou assim: olha, você não é profissional, você não sei o quê, mas você me cria, sabe, eu tenho inveja. Por quê? Porque eu tive uma rigidez de formação tão intensa, eu não consigo sair da partitura. Então, por que eu estou falando isso? Que para mim é uma honra poder estar aqui tocando com Tiroli, que tem uma formação musical de escola, de faculdade, uma vida dedicada, e eu toco por esporte, mas a gente comunga dessa diversificação. Tocamos clássico, tocamos tema brasileiro, tocamos romance, compusemos, fizemos uma média com as mães, né? Mas a realidade é o seguinte, é agora. Agora, viu, Ivan? Agora o bicho vai pegar. Porque é o seguinte, eu estou tocando num instrumento, eu gosto muito de carro e de moto, né? Tem vários amigos aqui do ramo. Isso aqui é uma Porsche. O que é uma Porsche? É um carro que ao mesmo tempo que é elegante, clássico, anda para chuchu, você pode usar todo dia e ao mesmo tempo aguenta o tranco. Então isso é uma Porsche. Quem aplaudiu aí? Eu tenho aqui, deve estar vindo aqui, Billy. Billy é de São Paulo, é o presidente do Porsche, do Talk Porsche, que mas é de muito valor. Por quê? Hoje, Brasil é o maior clube de Porsche da América Latina. Estou certo, Billy? E segundo maior do planeta.
devemos a ele. Hoje isso é uma influência muito grande, é um caminho muito interessante. Então, o Porsche Talk Club de São Paulo agrega indivíduos do Brasil todo e é uma confraternização muito interessante. Porém, estão fazendo essa analogia, isso aqui é um Porsche. Gostou, né, Billy? Achou legal. Mas é verdade, esse é o melhor piano do mundo, um dos maiores pianos. O páreo para ele é Bösendorf, Yamaha hoje, Blitner, Zimmermann já foi, mas é o que existe de excelência, ótimo. Mas existem as diversificações, e ali tem uma Ferrari, cheio de botão, negócio que faz um estrondo louco. Esse é um instrumento de última geração, que a japonesada se miniaturaliza e fica cheio de japonesinho tocando lá dentro, né? A 1000 por hora. O último teve dor de barriga no meio, teve que sair, deu um problema no teclado. Mas é isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um páreo mesmo. Nós vamos quebrar o pau aqui na estrada dos teclados. E aí é que vocês vão ver se nós nos compomos. Então, nós fizemos um arranjo, eu vou falar o nome, do concerto de Grieg em Lá menor, onde eu vou para a Ferrari apertar um monte de botão, mas eu sou mais porcheiro mesmo, e tudo se compõe. E 98% do que vocês vão ouvir é na hora, é no sangue, é no coração. Não é nada ensaiadinho. Ensaiadinho é os times que nós temos para improvisar. Eu vou apertar botão para chuchu e estou com inveja que você vai ficar com a Porsche. Vamos lá. Então, o concerto de Grieg em Lá menor, e isso está selando que o nosso duelo cada vez compõe uma grande amizade. Viu?
Só quero agradecer, viu, gente? Eu preciso agradecer porque isso é uma noite mágica para nós, uma noite histórica aqui para a Pinacoteca, que a gente sabe que precisa de sempre muita ajuda e a gente faz todo o esforço possível para isso também. E vamos terminar, acho que com uma música talvez, acho que a mais gravada de todos os tempos do mundo. Sabe qual que é, né? Vamos lá? Então, não como concertista ou pianista da noite, mas como diretor cultural da Pinacoteca, nosso presidente está aqui, diretor do conselho, o presidente do conselho, o Perotti, o Jorge Mariano, diretor da Associação dos Amigos. A Pinacoteca é um sonho, uma casa linda, onde nós vivemos de pessoas que nos ajudam através da Associação dos Amigos. É uma fundação. Para quem mexe com fundação, sabe das dificuldades. A função da fundação é poder comprar quadros, manter o casarão, e nós temos hoje um acervo de 67 quadros de Calixto. Reinauguramos às duras penas uma nova frente, um andar superior que está maravilhoso, acho que muitos não conhecem. E a casa realmente é um marco cultural. Mas, devido à crise do nosso país, devido à crise do nosso porto, onde vários ajudavam com donações mensais de certo vulto, hoje, infelizmente, a realidade é extremamente triste. Esse concerto, ele foi criado. Esse projeto é um projeto meu, como diretor de lá já há alguns anos, mas era interno e gratuito sempre. No sentido das pessoas irem, sempre lota, fica gente lá fora. E a ideia foi trazer para o Coliseu. Eu agradeço a todos, eu tenho amigos que vieram de Campinas, amigos que vieram de São Paulo, ele também tem o fã-clube dele e os amigos íntimos da cidade que estão aqui presentes, né? Alguns lugares que vocês veem vazios não é que não foram vendidos, é que nós temos que, perante a norma, que é correta também, doar convites para a própria secretaria, e eles doam às pessoas dentro da parte de Secretaria de Cultura. Nós conseguimos vender 100% disso, e de coração eu agradeço vocês. Mas isso é um pedido importante para a nossa cidade. Vocês receberam uma folhinha aí, que é para virar sócio da Associação dos Amigos da Pinacoteca, que é uma quantia irrisória, mas baixa mesmo. Se vocês puderem ajudar para a gente continuar mantendo o que nós temos lá, cursos, exposições até internacionais, concertos constantemente, tudo gratuito, promoções de contos de histórias para crianças, dois centros de exposições e a manutenção da casa. Quem puder, leve esse papel, lá fora eles vão estar recebendo, ou entre em contato depois com a própria Pinacoteca. De coração, em meu nome, em nome da diretoria, eu agradeço a todos e quero agradecer a presença de todos. Espero que o concerto não tenha sido cansativo, por isso tem essa brincadeira. E agora eu vou ligar mais meia dúzia de japonês ali e, quer dizer, voltando, bacana, né? Essa levada, esse é um ritmo aí doido, nem sei quando é que eu fui, chama Autobahn, viu, Billy? O nome desse ritmo que segurou com tudo aí, a 1000 por hora, chama Autobahn. Agora imagina eu bolar um ritmo desse para o concerto de Grieg. O Grieg virou no túmulo 3 vezes, né? Ou estaria aqui fazendo 10-0. Já imaginou como seria a Bach hoje? Doidão, né? Quer dizer, estaria fazendo coisas maravilhosas, apertando 1000 botões e tal. Então nós vamos tocar um tema que vocês conhecem pouco aqui, nem como é que chama ela que tocou? Como é que chama? Que nem Emoções, também não conheço, entendeu? Então nós vamos fazer um tema para vocês bem interessante. Nós vamos num crescente e vai entrando todo mundo, vai entrando a banda. Começa no improvisozinho e aí nós improvisamos, tudo é improviso, sai na hora. É um prazer para mim tocar com você, Tiroli. Muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos então ao último número. Muito obrigado.